Dando continuidade aos nossos estudos de calorimetria, a gente vai começar agora a falar um pouquinho, como eu já mencionei no fim da aula, da videoaula anterior, a falar sobre uma grandeza que é facilmente confundida com o de calor específico. Estou falando sobre a capacidade térmica. E eu vou começar a análise dessa grandeza física recorrendo a uma situação que eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, pelo menos. Sabe aquela história de que a panela de ferro cozinha melhor os alimentos, deixa a comida mais saborosa do que se ela for feita numa panela de alumínio, de aço, inox comum? Então, será que isso realmente tem fundamento? Panela de ferro cozinha melhor os alimentos do que as panelas de aço tradicionais? Pois bem, isso tem fundamento e o fundamento é uma explicação física. Porque o que acontece é que as panelas de ferro, elas cozinham melhor os alimentos porque elas têm uma capacidade térmica maior. E o que isso significa? Que as panelas de ferro levam mais tempo para esquentar. Só que quando esquentam, elas levam mais tempo para esfriar e assim conservam mais, mantêm mais essa energia que foi acumulada durante o processo de aquecimento durante mais tempo conservada. Ela retém melhor a energia acumulada no processo de aquecimento. Isso, obviamente, só leva ao ato de cozinhar mais facilmente ou melhor o alimento do que se esse processo fosse feito numa panela de aço tradicional que não consegue reter por mais tempo a energia que ela acumulou durante o processo de aquecimento. Portanto, a capacidade térmica ela é um conceito que está diretamente relacionado com aquilo que o calor específico está relacionado. Demora para esquentar, demora para esfriar. Mas aí a gente tem algumas diferenças entre a capacidade térmica e o calor específico, que eu vou listar, embora elas estejam, o calor específico e a capacidade térmica, relacionadas com a mesma coisa. Matematicamente falando, a capacidade térmica ela pode ser determinada como sendo a relação entre a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Aqui é desnecessário indicar o que significa cada uma dessas coisas, porque a gente já tinha visto na videoaula de calor específico, que é a quantidade de calor e ΔT a variação de temperatura. Aqui eu vou listar duas unidades, a usual e a mais utilizada e a unidade oficial. A capacidade térmica costuma ser expressa em caloria por grau Celsius, embora o Joule por Kelvin seja a unidade oficial. As reticências que eu coloquei aqui são para indicar que há várias outras unidades de medida. Pois bem, eu havia comentado que a capacidade térmica ela está relacionada com a mesma coisa que o calor específico está, que é a demora de uma substância em esquentar ou esfriar. Só que o calor específico ele não depende da massa da substância, enquanto que a capacidade térmica é influenciada pela massa da substância. E é por esse motivo que a panela de ferro cozinha melhor os alimentos do que as panelas de aço inox, de alumínio tradicionais, porque ela é mais pesada e tendo uma massa maior ela consegue reter por mais tempo a energia acumulada durante o processo de cozimento do alimento. Ela é influenciada pela massa da substância. A capacidade térmica também depende da natureza do material, e aí eu acho que uma coisa vai ao encontro da outra, porque depender da natureza do material está diretamente relacionado com essa história de ser influenciada pela substância. Porque se o material é aço inox, a capacidade térmica não é tão grande. Se o material é ferro, aí é influenciado, nós temos uma capacidade térmica grande. Então vejo que dependendo do material nós podemos ter
uma capacidade térmica grande ou uma capacidade térmica pequena também. Então, basicamente, estes são os dois fatores que influenciam, que não influenciam na capacidade térmica. Lembrando que aqui, apesar da massa ser influenciada na capacidade térmica, ela não aparece na fórmula da capacidade térmica. Mas como assim, Rodrigo? Como que a massa influencia na capacidade térmica, mas na fórmula a massa não aparece? É aquilo que eu já mencionei. Nem sempre as formas indicam qual é o fator, nem sempre as fórmulas indicam aquilo que realmente influencia na grandeza física que está sendo analisada. Então tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de situação também. Então, primeiramente, capacidade térmica e calor específico são indicativos de que essa substância leva muito ou pouco tempo para esquentar ou para esfriar. A grande diferença é que a capacidade térmica representa uma propriedade do corpo em questão. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo, enquanto que o calor específico é uma propriedade da substância química em questão, do elemento químico em questão. E a capacidade térmica é uma propriedade do corpo. O calor específico não é influenciado pela massa da substância, ao passo que a capacidade térmica é influenciada pela massa do corpo em questão, e não da substância. Acho que o termo mais correto aqui é a massa do corpo. Poderia ser aí a massa da substância, mas na minha concepção, se escrevo influenciando pela massa do corpo, acho que fica melhor. Ok? Basicamente, estas são as diferenças entre capacidade térmica e calor específico. Capacidade térmica é influenciada pela massa, calor específico não. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo, calor específico é uma propriedade da substância, do elemento químico em questão. Embora capacidade térmica e calor específico não sejam a mesma coisa, nós podemos relacioná-los em uma única expressão. Veja só, a fórmula do calor específico é essa aqui, Q sobre M vezes o ΔT. Ao passo que a fórmula da capacidade térmica é essa aqui, ó, Q sobre ΔT. A diferença aqui entre os símbolos de calor específico e capacidade térmica é apenas o tamanho da letra, tá? Porque calor específico nós costumamos representar por C minúsculo, enquanto que capacidade térmica a gente costuma representar por C maiúsculo. O fato é que eu vou isolar o que de quantidade de calor nesta expressão aqui e nesta expressão aqui, Q igual a C vezes o ΔT. E aí, como nós temos duas expressões diferentes para se calcular a mesma coisa, se expressar a mesma coisa, que é a quantidade de calor, eu posso igualar essa com essa aqui, ó. E aí vai ficar assim, a quantidade, capacidade térmica vezes a variação de temperatura é igual a C, M vezes o ΔT. Como tem estas ΔT nos dois lados da expressão, eu posso cancelar os dois e reescrever esta equação de acordo com aquilo que sobrou. C maiúsculo igual a C minúsculo vezes o M. Esse C maiúsculo, repito, representa a capacidade térmica e o C minúsculo representa o calor específico, o M é a massa da substância. Então eu costumo aí eventualmente criar alguns recursos mnemônicos para você memorizar essas equações que a gente tanto trabalha. O primeiro deles para essa fórmula é a fórmula C igual a C vezes M, e a fórmula do comi, cocô, mole. Essa é uma das formas para se memorizar essa equação que relaciona a capacidade térmica com o calor específico, ok? Muito bem, tendo em vista estas diferenças entre estas duas grandezas físicas, a gente vai começar agora a falar mais especificamente sobre o grande ator principal da calorimetria, que é o estudo do calor. Então, na termometria, a atriz principal foi a temperatura,
e aqui na calorimetria o ator principal será o calor. E o que acontece, meus caros, é que quando um calor, uma energia é fornecida a uma substância, esse fornecimento de energia pode ter duas consequências. Ou o fornecimento de calor provoca uma mudança na temperatura, ou provoca uma mudança de estado físico. Como o fluxo de calor pode provocar essas duas coisas, essas duas consequências diferentes, nós vamos dar nomes diferentes a estas quantidades de calor que produzem consequências diferentes. Então, nós vamos começar falando agora sobre o primeiro tipo de calor, que é o chamado calor sensível. O calor sensível representa aquele calor que, quando é fornecido a uma substância, provoca o aumento da sua temperatura. Na verdade, quando ele é extraído, a temperatura reduz. O fato é, o calor sensível é aquela quantidade de calor responsável pela variação de temperatura de um corpo. Pois bem, tendo em vista essa concepção de que calor sensível é o calor responsável pela variação de temperatura de um corpo, como é que eu faço para calcular essa quantidade de calor que, quando eu dou para um corpo, a temperatura dele aumenta, por exemplo? Para isso, nós recorremos a essa equação. Calor específico igual a quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Eu posso expressar esta equação de uma forma diferente, de tal maneira a isolar o Q de quantidade de calor e escrever desta maneira aqui, ó. Q igual a MC vezes ΔT. Esta é a fórmula do Q macete para se calcular essa quantidade de calor, chamada de sensível, que quando fornecida provoca, ou retirada, provoca uma variação da temperatura de um corpo. Este M que aqui está representa a massa da substância, o C minúsculo é o calor específico e o ΔT é a variação de temperatura. Então veja que a fórmula do calor sensível é uma maneira reescrita da fórmula do calor específico. Pois bem, calor sensível é o nome dado a uma quantidade de calor específica, enquanto que calor específico é uma propriedade de um elemento químico. São duas coisas diferentes. Em termos dimensionais, as unidades que nós utilizamos para se expressar a quantidade de calor, seja ela sensível ou não, são as mesmas unidades para energia. Calor é uma energia em trânsito, portanto eu posso expressá-la na unidade oficial, que é o Joule, como eu posso expressar o calor sensível também numa unidade muito utilizada em calorimetria, que é a caloria. Aqui, como eu já cantei essa pedra, na calorimetria a gente costuma trabalhar mais com unidade usual do que com unidade oficial. E aqui, a relação entre a caloria e o Joule, extraoficialmente, essa relação é uma caloria igual a 4,186 joules. Esta é a relação entre estas duas unidades de medida. Pois bem, isso aqui pode variar, tá? Tem algumas questões que consideram que uma caloria é 4,18, 4,2 ou até mesmo 4 joules. Então isso em princípio você não tem que saber, o programa vai te fornecer essa informação. Mas o fato é que, seja como for, a gente já vai se familiarizando com essas relações todas, ok? Muito bem, eu acabo de discutir com vocês essa situação de que um corpo ele pode ter como consequência do recebimento desse calor um aumento da sua temperatura. Só que assim, ó, esse calor, se for sensível ou não, ele deve vir de algum lugar. Este lugar de onde o calor vem, nós chamamos de fonte térmica, ou fonte emissora de calor. O fato é que esta fonte de emissão de calor pode ser a simples chama de um isqueiro, ou até mesmo o calor que vem de uma lareira acesa, por exemplo.
Então, nessa situação, nós temos dois casos, em que, no caso da lareira, muito mais calor é emitido do que a Helles chama de um isqueiro. Portanto, como a lareira ela emite mais calor no mesmo intervalo de tempo que um isqueiro estiver aceso, nós dizemos que a lareira tem uma potência térmica maior do que a chama do isqueiro. Então, a potência térmica na prática, ela mede a quantidade de calor que é emitida por uma fonte em um determinado intervalo de tempo. Potência térmica é a quantidade de calor emitida num certo intervalo de tempo. Não vamos confundir este ΔT com esse aqui também. Esse ΔT maiúsculo representa a variação de temperatura, enquanto que este ΔT minúsculo representa o intervalo, a variação de tempo. Em termos dimensionais, as unidades que nós utilizamos para se expressar a potência térmica são as seguintes. Nós costumamos utilizar a caloria por segundo, como nós também podemos utilizar o joule por segundo. Isso aqui é para ser um J, tá? Destas duas unidades, o joule por segundo representa a unidade oficial, que é o nosso conhecido watt, que aqui nós representamos pela letra W. Então, isto aqui representa a unidade oficial no Sistema Internacional de Potência Térmica. A potência térmica, eu costumo dizer que ela é igual à energia, ela tem inúmeras facetas. A gente trata de potência térmica, potência elétrica, potência mecânica, da mesma forma que há várias manifestações de energia. Seja como for, seja qual for o tipo de potência, o fato é que ela está relacionada diretamente com a energia que é envolvida em um determinado processo durante o tempo de duração deste processo. E aqui não é diferente. A potência térmica, ela expressa a rapidez com que uma certa quantidade de calor é emitida por uma determinada fonte de emissão, ok?